Olá, pessoal! Boa noite, professora Lulu de volta. Estou aqui hoje para a gente trabalhar um conteúdo que cai horrores nos conteúdos de provas, cobrado horrores pelas bancas, que a gente usa no dia a dia e usa de forma inadequada, aí chega na prova a gente acha que está certo. Mês passado eu vim aqui e a gente trabalhou concordância nominal, como a gente viu que é a concordância que se dá entre o substantivo, o adjetivo, o numeral, o artigo, ou seja, nome com nome. Hoje a gente vai trabalhar a concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito. Aí a gente já vai lá para a sintaxe, que é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito da oração. Teoricamente muito simples, porque a regra geral diz que se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Essa é a regra geral, pessoal. Mas nas provas não cai bonitinho assim, como esses exemplos que eu coloquei para vocês. Primeiro a gente vai entender o que é pessoa e o que é número. Porque a regra geral da gramática diz assim, que o sujeito concorda, que o verbo concorda em pessoa e número com o seu sujeito. Então eu coloquei uns exemplos aqui bem simples para vocês, para depois a gente ir para os casos especiais que a gramática chama. Olha, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Lembre-se, pessoal, só existem 3 pessoas na gramática. Primeira pessoa, quando eu falo de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira do singular, primeira pessoa, segunda e terceira do plural, aí eu já estou em número, mas pessoas só são 3, primeira, segunda e terceira. Quando eu falo de número, aí sim, eu estou falando de singular e plural. Então, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do singular, então eu tenho uma pessoa e o número, é primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Então, é comum cair em provas do CESP, por exemplo, afirmando que na gramática nós temos 6 pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira do singular, primeira pessoa, segunda e terceira do plural. Errado, inadequado. Nós só temos 3 pessoas. Singular e plural é número. E a concordância nominal verbal é justamente isso. É a concordância entre o verbo e o seu sujeito, em pessoa e número. Veja o exemplo. Eu. Então, primeira pessoa. Então, se é a primeira pessoa, então tem que ser, gosto, singular, porque eu tenho a primeira pessoa e do singular. Então, o verbo tem que estar no singular. Nós gostamos de flores. Então, é a primeira pessoa, só que do plural. Então, o verbo tem que estar na primeira pessoa do plural. Essa é a regra geral. Mas nas provas, não cai bonitinho assim não, queridos, porque o português é de lascar. Como eu sempre falo para os meus alunos, os gramáticos não tinham uma trouxa de roupa suja para lavar. Aí saíram inventando regra, enfiando no português abaixo. E aí, as bancas de prova sabem disso e colocam justamente esses casos especiais para confundir o concurseiro. Por isso que tem que estudar. Porque se você vai e mamãe mandou, meu querido, mamãe só manda errado. E eu sempre ensino para meus alunos que toda prova, toda ela, não interessa se é CESP, não interessa, toda prova, ela não tem pega, ela te cobra conhecimento, ou você sabe ou você não sabe. Geralmente quando as provas têm 4 opções, geralmente agora sim 4, A, B, C e D, você pode ter certeza que dessas 4, tem uma que não tem nada a ver, que caiu ali de paraquedas, tem outra que tem menos a ver ainda e só te sobra 2 opções. Tem uma que tem tudo para ser a correta, mas tem um não, tem um embora, tem um entretanto, tem um todavia, tem o exclusivamente, essencialmente, que já deixa a opção de lado e fica a opção verdadeira. Então, quando você já tem um determinado tempo fazendo prova, estudando para concurso, você começa a pegar os macetezinhos das bancas, então você já chega na prova já sabendo que tem 2 ali. Se você já consegue determinar quais são essas que não tem nada a ver, que caiu ali de paraquedas, meu amigo, você já está com 50% da prova. E na questão da concordância nominal, que é um tópico que cai muito, por quê, pessoal? É muito comum no dia a dia a gente usar de forma inadequada, até ler em determinados locais e achar que está certo. Nós vai, a gente fomos, são construções que a gente usa no dia a dia e a concordância verbal está inadequada. Porque se nós é a primeira pessoa do plural, então o verbo tem que estar na primeira pessoa do plural. Então, nós gostamos de flores.
E aí a gente tem os casos especiais. Eu elenquei aqui 3, que são os que mais caem nas provas. Como, gente, eu já disse em outros vídeos anteriores, tem 10 anos que eu dou aula para cursinho. No cursinho popular do professor Sebastião, 10 anos eu comemorei em 2018. Então, já são 12 anos aí. E eu sempre vejo cair nas bancas, quando cai concordância nominal, esses 3 tópicos aqui. Por quê? Porque a gente usa de forma inadequada, lê, é comum você ler em jornal, em revista, em matéria, isso aqui usado de forma inadequada. Aí você chega na prova e se depara e fica lá sem saber qual a opção que está certa. Então, eu elenquei esses 3 aqui, tem outros. Tem várias questões sobre a concordância verbal que dá para confundir. Mas se você for pela lógica, aprendeu esses aqui, se você entendeu a regra geral que o verbo concorda em pessoa e número com o seu sujeito, então quando vem aquela discussão e nem mais de porcentagem, já fica mais fácil de você se ligar. Agora, isso aqui, meu querido, isso aqui você tem que estudar, porque isso aqui ou você sabe ou você não sabe. Não dá para mandar, a mamãe mandou. Antes, quando eu estava me preparando para os cursinhos da vida, quando eu, digamos, eu era bem leiga em português, todas as vezes que caiu uma questão de concordância, eu mandava a mamãe mandar. Falava, não vou aprender isso é complicado. Não... Só que não é. Quando eu fui entender que a banca me cobrava aqueles casos especiais, aquele que a gente precisa entender claramente as regras, e o que eu fiz? Eu fui estudar. Para cada um desses aqui eu memorizei alguns exemplos, chegam na prova, replique. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Quando você pega aquilo que você não sabe e transforma, leva para o seu cotidiano, meu amigo, você não esquece nunca mais. Então, os exemplos que a gente vê, como os concursos que eu já passei sempre foi a banca Copese, e eu aprendi a conhecer como a Copese coloca, que é sempre o mesmo estilo. Então a gente vai trabalhar hoje, se já aprendemos que a concordância verbal é a concordância que se dá entre o sujeito e o verbo. E essa concordância se dá em como? Em pessoa e número. Pessoa primeira, segunda e terceira, e número singular e plural. Então, se você já sabe isso, que isso é concordância verbal, meu amigo, você já está meio caminho andado de acertar a questão de concordância nominal. Geralmente é uma questão nas provas aí. Então vamos primeiro aos casos especiais. Sujeito, sujeito composto, porque se a gente estudou lá a questão do sujeito, nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, oração sem sujeito, mas o sujeito composto é aquele que tem 2 núcleos, ou seja, João e Maria chegaram. Quem chegaram? João e Maria, ou seja, se foram 2 pessoas, então eu tenho um sujeito composto. Então, o sujeito composto, a gramática diz aquelas frescuras lá, sujeito composto posposto ao verbo. Posposto também é coisa de depois, então vamos aprender no dia a dia que fica melhor para memorizar. Sujeito composto depois do verbo, 2 possibilidades. Pessoal, aqui confunde horrores na hora da prova. Presta atenção. A banca vai usar as mesmas orações. Uma com o verbo no singular e a outra com o verbo no plural. Aí tu vai pensar que só uma ou outra tá certo. Não, as 2 estão. Porque quando o sujeito composto estiver depois do verbo, nós temos 2 possibilidades. Ou o verbo fica no singular ou vai para o plural. E aí caiu uma questão há algum tempo atrás, que cai muito em provas, e caiu numa prova que diz, olha os exemplos. A oração é a mesminha. O que muda é que em uma o verbo está no singular e a outra o verbo está no plural. Aí todo mundo achou que o verbo no singular estava errado. E foi só na letra B. Não, querido, passará, é até uma passagem bíblica, passará céu e terra. Mas minhas palavras não passarão, mais ou menos isso. Passarão céu e terra. Então, quando a gente entende de sujeito, estudou como funciona o sujeito, para a gente achar o sujeito, a gente pergunta para quem? Para o verbo.
que o sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação verbal, ou pratica e sofre ao mesmo tempo. Então, quem é que passará? Céu e terra. Então, eu tenho um sujeito composto. Céu e terra são sujeito do verbo passará. Passarão, quem passarão? Céu e terra. Eu tenho um sujeito composto, só que esse sujeito composto está depois do verbo. Ou seja, eu comecei a oração com o verbo. Então, a gramática diz que quando isso acontecer, eu tenho duas possibilidades. Ou eu concordo com o sujeito mais próximo, céu, ou eu coloco no plural. Essas duas possibilidades estão de acordo com a norma culta. Beleza, top da galáxia. Só que o que acontece quando a gente não estuda a regra? A gente acha que, meu Deus, nunca passará céu e terra, nós temos dois sujeitos, sujeito composto. Então, o verbo obrigatoriamente tem que estar no plural. Nananina. Ele tem que estar obrigatoriamente no plural quando eu começo com os sujeitos. Então, se eu digo céu e terra, passarão. Somente essa possibilidade quando eu começo com o sujeito. Nunca céu e terra passará. Não, passará céu e terra porque eu comecei pelo verbo. Então isso, lá na gramática tá cheio de frescura lá, gente. É um monte de coisa. Vamos resumir aqui, você vai entender. Regra geral. Sujeito concorda, o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Essa é a regra geral. Nós fomos ao cinema. Ele chegou atrasado. Elas chegaram atrasadas. Beleza. Quando comecei pelo sujeito. Quando eu começo pelo verbo, aí a gramática era muito mais fácil colocar assim. Quando tu começa a oração com o verbo, você tem duas possibilidades. Não, lá tá bem assim. Pode ir lá naquele cegala lá, cheio de frescura, que tá assim. Quando o sujeito vier posposto ao verbo, é possível, é permitido, singular e plural. Vamos trocar aqui. Quando tu começar a oração pelo verbo, querido, e tu tiver mais de um sujeito, você tem duas possibilidades. Você coloca o verbo no singular, concordando com o mais próximo, ou você coloca o verbo no plural, que concordando com os dois sujeitos. Isso é permitido. Outro exemplo. Vamos dar mais um exemplo para vocês entenderem o que é sujeito pospor. Ó, exemplo. Irei, eu e João ao cinema. Irei, eu e João ao cinema. Aí a banca coloca aqui. Iremos, eu e João ao cinema. Gente, mas vocês não me racham a cara. Na época que eu não estudava português assim, para mim essa aqui já estava fora de cogitação. Errada. Que na verdade não é errado. No português não existe errado e certo. Existe adequado e inadequado à norma culta. Porque a gente parte do princípio que a função da linguagem é que haja comunicação. Se houve comunicação, querido, tá beleza. Só que a prova cobra só isso? Não. Ela cobra o adequado e inadequado à norma culta. Então, irei eu e João ao cinema? Beleza, porque o sujeito eu e João está depois do verbo, o tal do posposto lá do Segala. Eu comecei com o verbo, então eu posso concordar com o sujeito mais próximo ou colocar tudo no plural. A gramática me permite essas duas possibilidades. Iremos eu e João ao cinema. Só que quando a gente chega na prova, que não estudou, a gente só lembra que concordância verbal é sujeito e verbo tem que sempre andar junto, plural, plural, singular, singular. Só que a gramática diz que se o sujeito estiver depois do verbo, eu tenho duas possibilidades. Ou eu concordo com o sujeito mais próximo, ou eu coloco tudo no plural. Então isso é chamado de sujeito composto depois do verbo. Tá lá na gramática, bonitinho assim. Então, passará céu e terra, um luxo, de acordo com a norma culta. Lulu, chega lá na prova, aí como é que eu vou lembrar dessa? Querida, é só tu lembrar. Se tu começar pelo sujeito, sujeito no singular, verbo no singular. Se você começar pelo verbo e o sujeito for mais de um, você vai concordar com o mais próximo. Então, passará céu e terra, ok, adequado à norma culta. Passarão céu e terra, ok também, porque eu levei em consideração o céu e a terra. E aqui eu concordei com o mais próximo. Irei eu e João ao cinema, um luxo, top.
Iremos eu e João ao cinema. Um luxo. Casou. Agora, se eu não estudo, que pessoal, eu chego na hora da prova, eu vou fazer o quê? Mamãe mandou. E eu sempre falo para os meus estudantes, mamãe só manda errado. Você pode ir na fé. Então, vamos lá. A concordância verbal é a concordância que se dá entre o sujeito e o verbo. A regra geral da gramática diz que o sujeito concorda em pessoa, o verbo concorda em pessoa e número com seu sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Primeira pessoa, verbo na primeira pessoa. Isso é a regra geral. Só que aí a gente vem para os casos especiais, que a gramática chama, dá um monte de exceção, não sei o que lá. Então a gente vai entender assim, esses aqui que eu estou colocando para vocês são os que mais caem nas provas. Tem outros? Tem. À medida que as aulas forem acontecendo, a gente vai trazendo os exemplos. Mas, quando o sujeito for composto, eu tenho duas possibilidades. Se eu começo com o sujeito, plural. Plural obrigatório, só predomina o plural. Agora, se eu começo com o verbo, aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu concordo com o mais próximo, ou eu coloco tudo no plural. Como vocês estão vendo os exemplos aqui. Isso aqui, pessoal, cai horrores nas provas. Horrores. Já dei aula sobre isso aqui, que o aluno ficou contestando comigo. Professora, eu não aprendi assim, querida, eu não sei como é que tu aprendeu. Não sei. Eu só sei que você precisa aprender para passar na prova. E isso aqui é para passar na prova. Agora, se tu quer escrever uma gramática, quer se tornar especialista em português, não é comigo, não. Agora, para passar na prova, meu amigo, tu pode ir na fé. E o outro é o sujeito coletivo. Vou apagar aqui para a gente ir para os exemplos do sujeito coletivo. O que é um sujeito coletivo? Pessoal, quando a gente estuda a classe de palavras substantivo, e a gente vê, tem substantivo simples, substantivo composto, substantivo derivado, substantivo abstrato, substantivo... E uma das classificações do substantivo é o substantivo coletivo. É aquele substantivo que, embora ele esteja no singular, ele representa uma série de coisas da mesma espécie. Vamos aos exemplos. Se eu digo alcateia, de lobos. Se eu falo enxame, de abelha. Se eu falo álbum, de fotos. Então, isso são substantivos coletivos. Quando esses substantivos coletivos, e a banca sabe disso, quando eles caem na prova, só o substantivo coletivo, sem especificar o que ele representa, o verbo fica no singular. Quando ele especifica, meu querido, eu tenho duas possibilidades. Lulu, como assim especifica? Pessoal, sujeito coletivo é o seguinte. A letra não ajuda muito não, mas o conteúdo é um luxo. Olha, quando eu digo assim, ó, a multidão reclamou horrores do barulho. Então aqui eu tenho um coletivo, multidão que representa várias pessoas. Certo? Eu não falei que multidão era essa. Então, a multidão reclamou. É no singular. Agora, quando eu digo que multidão era essa, quando eu especifico, aí eu posso colocar no plural. E isso cai horrores nas provas. Eu digo assim, ó. A multidão de fãs reclamou ou reclamaram horrores do barulho. Isso aqui é o tal do sujeito coletivo. Se o sujeito não vier especificado, o coletivo não tiver especificado, é singular. Mas se tiver especificado, você tem duas possibilidades, ou singular ou plural. Aqui, a multidão reclamou horrores do barulho. Eu jamais posso dizer, a multidão reclamaram horrores. Não, eu só tenho o coletivo aqui. Agora, quando eu digo aqui, esse coletivo está especificando diretamente, a multidão de fãs reclamou horrores do barulho, porque aí o reclamou está concordando com multidão, ou a multidão de fãs reclamaram, o reclamaram está concordando com fãs. Então, a multidão de fãs reclamou ou a multidão de fãs
reclamaram horrores. Outro exemplo, olha, exemplo 2. A alcateia saiu cedo. A alcateia saiu cedo. Quem já estudou o coletivo aí sabe que a alcateia é de lobos, não é isso? Então, eu especifiquei? Não, então a alcateia saiu cedo. Eu jamais poderia colocar a alcateia saíram cedo. Não, a alcateia saiu cedo. Mas quando eu digo assim, e a banca sabe disso, ela diz assim, ó. A alcateia de lobos, opa, saiu, ai Jesus, saiu ou saíram cedo. Porque eu especifiquei aqui aquele coletivo representa. Quando eu digo só a alcateia saiu, singular, predomina. Eu jamais posso dizer a alcateia saíram cedo. Não. Agora, quando eu digo, aqui essa alcateia está dizendo, a alcateia de lobos saiu cedo. Beleza. Ou a alcateia de lobos saíram cedo. Duas possibilidades. Quando eu especifico o coletivo. E isso cai horrores nas provas. Tem umas bancas que sempre dizem assim, o jeito de perguntar nunca muda. Das alternativas abaixo, todas estão de acordo da norma culta, exceto, querido, geralmente isso cai em concordância nominal e verbal. Então, eles colocam lá o exemplo, tá dizendo que todas estão de acordo com a norma culta. Tem uma que não está. Aí ele coloca lá, na letra A multidão de fãs reclamou horrores do barulho. A multidão de fãs reclamaram horrores. Aí tu pensa, ai Jesus, só uma outra que tá certa, porque a multidão de fãs reclamaram. Não pode ser reclamou. Pode sim. Porque se eu digo que a multidão de fãs reclamou, o reclamou tá concordando que multidão tá no singular. Ou eu posso concordar com os fãs está no plural. Então a multidão de fãs reclamaram. Então, quando o sujeito... E isso cai horrores, pessoal. Horrores. É comum a gente pegar jornal para ler e não está de acordo com a norma culta. Porque isso aqui tem que estudar para aprender. A gente não aprende lá no ensino médio. Isso aqui é estudando no cursinho que a gente aprende. E nem precisa ir para o cursinho. Você pode estudar mesmo pela gramática. Vai para o YouTube assistir videoaula que você consegue aprender isso aqui. Em 2005 eu não fazia ideia disso aqui, gente. Toda vez que tinha uma questão de prova, eu mandava a mamãe mandar, como eu falei, só manda errado. Então isso aqui é uma das questões que cai na prova, quando a questão é concordância verbal, e o aluno erra. Se ele não se preparou, ele vai pensar que só tem uma dessas opções que está certa, e não, as duas estão corretas. E agora o que mais cai, eu deixei por último, porque esse aqui, em relação à concordância verbal, ele não cai de vez em quando, não. Ele cai no balde. Horrores. Porque isso aqui diferencia quem sabe de quem não sabe a concordância verbal. Por quê, pessoal? Primeiro, a gente sai do ensino médio, eu não sei vocês, né? Eu saí do ensino médio que eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi na minha vida o que de acho era um verbo impessoal. Saí do ensino médio, fiz uma faculdade, fiz uma pós e não sabia o que era um verbo impessoal. Aí, porque se você vai lá para a gramática, os verbos impessoais estão. Aí bota lá, bota as conjugações quando tem, quando não tem. Mas, assim, trocando em miúdos, o que é um verbo impessoal? Aí a pessoa fica assim, ai Jesus, não sei. Tipo eu. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar quais são os verbos impessoais, como que é a concordância com eles, se você não sabe o que de acho é um verbo impessoal. Então, antes de falar da concordância, para você, que como eu também não sabia, né, e eu falo mesmo, aproveitando, eu vou falar de novo, né, quem é meu aluno já sabe que a primeira prova de concurso que eu fiz, concurso federal, a prova era 50 questões, eu acertei 8, mas não foi 8 de português não, foi 8 da prova inteira, ou seja, eu não concorri nem comigo mesmo, gente, eu só paguei dinheiro para a Copérsia.
Chorei com esse resultado aqui, chorei, coloquei a culpa em Deus, né? Porque alguém tem que ser culpado. Só não era eu. Eu falei, Deus, o Senhor não me ajudou na hora da prova, fulano passou, eu não passei. A gente sempre tem que achar um culpado. Não é a gente, é os outros. Chorei, fiquei pra baixo, ouvi tantas piadinhas, né? O que eu fiz? Me deixei abater pelas piadinhas só no momento. Levantei, sacudi a poeira e determinei na minha vida que eu ia aprender o português. Que eu ainda ia entrar pela UFT pela porta da frente. Concursada. De tanta piadinha que eu recebi. 5 anos depois, fiz a mesma prova para o mesmo cargo. Aí diminuiu. De 50 foi para 40, diminuíram 10 questões. E eu errei. Isso aqui foi em 2005. E aqui foi em 2010. Ou seja, eu evoluí. Aqui eram 50, eu acertei 8. Resumindo, não concorri nem comigo. Aqui eram 40, a mesma banca, para o mesmo cargo, para o mesmo local de trabalho. Eram 40, eu errei 8 da prova inteira. Eu fechei português, acertei as 20 questões de português. E olha que a Copes é considerada uma banca difícil. Muito. Mas, se eu tivesse me deixado abater aqui pelas piadas, pelos comentários, inclusive, gente, uma coisa eu vou falar pra vocês, não pensem vocês que os parentes da gente torcem a favor da gente, que não torcem não, tá? São os primeiros. Se você pega a história bíblica, quem foi que vendeu José? Quem é que tinha inveja de Davi? Não eram os vizinhos não, eram os irmãos. Então, não me deixei abater pelas piadinhas da família, pelas piadinhas dos amigos, e fui em silêncio, porque o silêncio, ele fala muito mais que 1000 palavras. E estudei, passei 5 anos, falei pra Deus que o próximo curso da UFT eu ia fazer por onde, mas eu queria que ele me ajudasse. E ele foi tão bom comigo, tem gente que pensa que foi acaso, mas não foi. Ele segurou pra mim por 5 anos, pra eu me preparar pra entrar pela porta da frente. E entrei. Então, pessoal, era alguém que não sabia nada de português. Eu sabia assim, né? As coisinhas, ler, interpretar, porque eu lia muito, mas as regras em si, foi estudando que eu aprendi. Então não vem dizer, eu não consigo. Claro, se não tentar, querido. Você acha que foi fácil para mim logo nos primeiros dias pegar e estudar e já fui aprendendo? Claro que não. Foi um processo. E eu consegui, tanto é que estou aqui, né? Dando aula. Pessoal, quando eu fui estudar a concordância verbal para passar em concurso, porque para cada item do português, nesses 5 anos eu fui me preparando imensamente para cada item. Então, quando eu cheguei na concordância verbal, o que eu detectei? Eu precisava entender como que as bancas cobravam e como é que estava na gramática e como é que eu trazia para o meu cotidiano. Então eu comecei a falar corretamente a concordância, corrigir as pessoas mentalmente, porque você não precisa passar vergonha nas pessoas. Nem todo mundo quer passar no concurso como você, nem todo mundo quer aprender o português como você. Então recolha sua insignificância e vá aprender para você. Corrija mentalmente as pessoas. É claro que tem vezes que não dá para segurar, né? Mas a maior parte a gente tem que se segurar. Então eu ficava corrigindo mentalmente as pessoas. E isso eu fui trazendo para o meu cotidiano. Ia analisar a questão de prova. Aí eu me deparei lá com as exceções, né? A concordância aqui se dá desse jeito, se dá desse jeito. Com o coletivo foi tranquilo. Com o verbo, começando a oração e o sujeito for composto, foi tranquilo. Eu entendi que se eu começo a oração com o verbo e eu tenho 2 sujeitos, então eu tenho 2 possibilidades. Ou eu concordo com o mais próximo, eu ponho tudo no plural. Tudo tá beleza. Se for um coletivo, o coletivo não tiver especificado, singular nele, mas se vier especificado 2 possibilidades, singular ou plural, tá tudo ok. Queridinhos, mas quando chegou nos verbos impessoais, eu ia pra gramática e tinha aquele monte de verbo lá, os verbos que a gente vai ver aqui agora, os verbos impessoais. E eu lia e eu não conseguia assimilar o nome impessoal. Não tinha assim, na gramática não tava de forma didática. Então foi fazendo o cursinho que eu aprendi. Agradeço muito ao professor Sebastião, viu, que me ensinou horrores e eu aprendi muito com ele. Pessoal, quais são as pessoas do verbo? Primeira, segunda e terceira. Então, primeira pessoa, vamos colocar bonitinho aqui, bem didático para vocês entenderem. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Lembrando que eu falei que só tem essas 3 aqui. As outras não são outras pessoas, simplesmente mudou o número. Saiu do singular e foi para o plural.
mas a pessoa continua a mesma, primeira, segunda e terceira. Quando eu digo verbos impessoais, queridos, é que eu não consigo determinar se é a primeira pessoa, se é a segunda ou se é a terceira. São verbos impessoais. Eu não consigo colocar a conjugação de acordo com a pessoa. Por exemplo, vou usar uns exemplos assim meio escabrosos. O verbo peidar, né? Eu consigo colocar ele em todas as pessoas. Eu peido, tu peidas, ele peida. Não é isso? Então, peido, primeira pessoa, tu peidas. Segunda pessoa, ele peida, terceira pessoa. Então, o verbo peidar não é um verbo impessoal, porque eu consigo conjugá-lo atrelando as pessoas. Aí, plural, vamos lá. Primeira, segunda e terceira, né? Plural. Singular. Só para você entender de forma didática o que é verbo impessoal, que fica muito mais fácil a gente entender a concordância dos verbos impessoais. Então, verbo peidar no plural. Nós peidamos, vós peidais e eles peidam. Então, o verbo peidar, ele não é impessoal, porque eu consigo atribuir as pessoas na conjugação. Quando eu tenho um verbo impessoal, pessoal, é porque eu não consigo fazer isso que eu faço com o verbo peidar, com o verbo beijar, com o verbo namorar. Lulu, e quais? Pode dar um exemplo? Posso dar exemplo horror. Olha, nós temos, eu trouxe 3 verbozinhos aqui para a gente trabalhar com eles que terminou a aula, vá lá para o YouTube e digite questões sobre concordância verbal. Querido, você pode ir na fé que esses 3 que eu vou trabalhar aqui com vocês, eles vão estar lá. Porque a gente usa no dia a dia de forma inadequada. Usa horrores, mesmo quem sabe a gramática, porque é a força do hábito. Aí chega na prova, tu acha, leva lá o seu hábito para a prova e se lasca. Então, primeiro, é chamado verbos impessoais, a gramática fala uma fiscurada todinha disso aqui. Por que não tá didático assim, né? Então eu vou escrever uma gramática. Vai chamar gramática a la Lulu. Com o cotidiano, porque o cotidiano a gente leva para onde for, né? Então, verbos impessoais são os verbos que eu não consigo atribuir às pessoas na conjugação dele. Então, agora vamos lá. A gramática diz que quando eu tiver um verbo impessoal, eu só tenho uma possibilidade para ele. Por quê, gente? Mas não diz por quê, aí eu vou dizer para vocês. É essa aqui, ó. A terceira pessoa do singular. Então, com os verbos impessoais, você esquece a primeira, você esquece a segunda, a primeira e a segunda do plural. E a terceira do plural é a terceira pessoa do singular. Por que, Lulu? Olha, com os verbos impessoais, a concordância é unicamente, exclusivamente na terceira pessoa do singular. Aí eu vou dizer para vocês por quê. Na aula passada, eu me lembro bem que eu falei isso, que eu sempre falo isso, porque eu demorei horrores para aprender, agora eu aprendi, eu quero que muitas pessoas saibam disso. Pessoal, a terceira pessoa, ela pode ser pessoa, mas também pode ser coisa. Estão entendendo? Diferente da primeira e a segunda. A primeira e a segunda é só pessoa. Nunca você vai ver a primeira pessoa sendo coisa, é só pessoa. Eu, nós, pessoa. Tu, vós, pessoa. Agora, a terceira, tanto do singular quanto do plural, pode ser pessoa e pode ser coisa. Daí, predominado o singular. Por quê? Eu falo assim, ó. João chegou atrasado. João está com a perna quebrada. Ele precisa fazer uma cirurgia na perna. Quem está com a perna quebrada? João. Quem é que precisa fazer uma cirurgia na perna? Ele está substituindo o João, que é a mesma. Ou seja, ele está se referindo a João, que é uma pessoa. Agora, quando eu digo assim, a mesa está com a perna quebrada, ela precisa de reparos. Quem está com a perna quebrada? A mesa. Quem é que precisa de reparo? Ela. Então, esse ela aí está se referindo a uma pessoa ou uma coisa? A uma coisa, porque mesa não é pessoa, é coisa. Então, a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, pode ser para pessoa, mas pode ser para coisa também. Diferente da primeira e da segunda. Quando eu tenho verbos impessoais, o que predomina é a terceira pessoa do singular. Sempre, 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 porque está relacionado à coisa. E esse está o X da questão. Então, todas as vezes que eu tiver um verbo impessoal, o que vai predominar na conjugação verbal é a terceira pessoa do singular, direcionado para coisas.
Então vamos aos exemplos. 3 exemplos. Olha, esse aqui cai horrores. O verbo haver, o verbo fazer e os verbos que indicam fenômenos da natureza. De novo. Então, o verbo haver, o verbo fazer e os que indicam o fenômeno da natureza são considerados verbos impessoais. Agora vamos aprofundar. Verbo haver, no sentido de existir, ou seja, de existência, e o verbo fazer, indicando passado. Vamos lá de novo, pessoal. Então, os verbos impessoais são aqueles verbos que eu não consigo atribuir às pessoas para ele ser conjugado. Na primeira, na segunda, na terceira, enfim. Então, predomina a terceira pessoa do singular no verbo. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, vai predominar o quê? A terceira pessoa do singular. O verbo fazer, indicando passado, ele estará sempre na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômenos da natureza. Para cada um desses aqui, eu trouxe uns exemplos de prova, porque de tanto estudar isso aqui, eu memorizei algumas questões que sempre caem em diversas provas. E o concurso, porque a gente usa no dia a dia. O verbo fazer, indicando passado, então, é o campeão. A gente fala assim, ó, fazem 2 dias que cheguei de viagem. Mentira, faz 2 dias. Porque faz, tá no passado, 2 dias. Diferente de eles fizeram a lição. Então, ela fez a lição. O verbo fazer não está indicando o passado, tal do tempo decorrido. Vamos aos exemplos. Vamos primeiro o verbo haver. Pessoal, ó, haver, no sentido de existir. Há pessoas infelizes aqui. Ou seja, existem pessoas infelizes aqui. O verbo haver, no sentido de existir, predomina o singular, a terceira pessoa no singular. Houve problemas no retorno. Ou seja, existiu problemas no retorno. E o verbo fazer? Gente, o verbo fazer é um luxo. Olha, vamos lá para o verbo fazer. Deixar um exemplo aqui. Verbo haver, no sentido de existir. O verbo fazer, indicando tempo decorrido. Exemplo: faz 10 anos que me casei. Faz 10 anos que me casei. Hoje faz 2 semanas que cheguei. Colocar mais um exemplo. Havia muitas pessoas nesse local. Ou seja, haver no sentido de existir, predomina singular. Faz 10 anos que me casei. Hoje faz 2 semanas que cheguei. Ou seja, o verbo fazer indicando o tempo decorrido. O que é um tempo decorrido? Quando eu digo assim, ó,
Decorrido a minha infância até chegar à fase adulta, demorei a entender a vida. Ou seja, é um tempo decorrido entre a infância e a fase adulta. Então, todas as vezes que o verbo fazer estiver indicando esse tempo decorrido, ele fica no singular. Por quê? Aí faz 10 anos que me casei. O que a gente chega na prova, como é que tá? Fazem 10 anos. Ai, Jesus, mas 10 anos não tá no plural? Querido, mas 10 anos não é sujeito. Porque os verbos impessoais, eu não consigo atribuir a pessoa para dar o sujeito para ele. Então, faz, o que faz? Faz 10 anos, então 10 anos passa a ser objeto, menos sujeito. Hoje faz 2 semanas que cheguei. Como é que tá na prova? Hoje fazem 2 semanas. E você vai lá e, beleza, fazem. Se o verbo fazer estiver indicando o tempo decorrido, ele é impessoal. Predomina o tempo, terceira pessoa do singular. Então vamos recapitular aqui para a gente ir para os verbos que indicam o fenômeno da natureza, que cai horrores, porque existe na língua portuguesa uma coisa chamada sentido figurado. É quando eu falo uma coisa, mas na verdade eu estou querendo dizer outra. E aí quando eu uso os verbos que indicam o fenômeno da natureza no sentido figurado, aí ele sai da impessoalidade. E aí os alunos chegam na prova, viu o verbo chover lá, nem analisa a questão. Verbo impessoal, já passa para outro. Vê o verbo relampejar, trovejar, nevar. Querido, nunca faça isso. Sempre analise a questão como um todo. Olha, então primeiro, o que são verbos impessoais? São aqueles verbos que eu não consigo atribuir à pessoa. Primeira, segunda ou terceira do singular, primeira, segunda ou terceira do plural. Quando isso acontece, predomina a terceira pessoa do singular. Porque a terceira pessoa do singular pode ser para pessoa, pode ser coisa. Então, um dos verbos impessoal que mais cai é o verbo haver no sentido de existir. Há pessoas infelizes aqui. Havia muitas pessoas nesse local. Como é que cai na prova? Haviam muitas pessoas nesse local. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Não vai para o plural. Predomina a terceira pessoa do singular. O verbo fazer indicando o tempo decorrido. Lembra que eu expliquei para vocês o que é um tempo decorrido, que é meio que sinônimo de passado. Decorrido entre a infância e a fase adulta, eu demorei a entender a vida e tal. Ou seja, decorreram-se entre a infância e a fase adulta. Faz 10 anos que me casei. Hoje faz 2 semanas que cheguei. Então é sempre o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Predomina a terceira pessoa do singular. Jamais, como é que cai na prova? Fazem 10 anos que me casei. Hoje fazem 2 semanas que cheguei. Não, pessoal. Primeira coisa que aí pra gente entender a concordância verbal, você tem que entender o que é um verbo impessoal, como que ele funciona na oração. E que um verbo impessoal predomina a terceira pessoa do singular. E agora os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Todos eles são impessoais. Eu vou colocar aqui uns exemplos, mas vou dizer quando que ele cai na prova e o concurseiro se lasca. Fenômenos da natureza. Então vamos a alguns aqui. Eu vou colocar os que são fenômenos da natureza, que são impessoais. Beleza? E como que algumas vezes a banca usam eles para sacanear a tua vida, aí tu nem lê a oração e pensa que ele é impessoal. Para ser impessoal, ele tem que estar indicando o fenômeno da natureza. Vamos lá. O verbo chover, relampejar, nevar e assim por diante. Então, se eu falo assim, choveu muito ontem à noite. Tá no sentido de fenômeno da natureza? Sim. Relampejou muito ontem à tarde. Tá no sentido de fenômeno da natureza? Sim. Nevou muito ontem. Então, todas as vezes que tiver indicando fenômenos da natureza, o verbo é impessoal. Predomina o quê? Terceira pessoa do singular. Sempre. Só que, pessoal, as bancas costumam sacanear com tua vida. Coloca o verbo no sentido figurado e tu lasca. Aí tu só lê.
A questão, tu chega na prova e diz assim, a prova está dizendo, todas as alternativas estão com a concordância verbal adequada, exceto uma. Aí tu chega na letra A, que tá assim, presta atenção, choveram pétalas de rosa no casamento de Maria. O que o bandido do concurseiro faz? Chover no plural? Nunca! Chover é um verbo que indica fenômeno da natureza e os verbos que indicam fenômeno da natureza são impessoais. Então tem que ser choveu pétalas de rosa. Querido, essa chuva aqui tá indicando fenômeno da natureza? A chuva que indica fenômeno da natureza é de pétalas, por um acaso? Pétalas é o sujeito. Pétalas de rosa. Ai, Jesus, é rosas. Pétalas de rosas choveram no casamento de Maria. Porque o verbo chover aqui está no sentido figurado. Está no sentido que as pétalas caem igualzinho cai a chuva. Ou seja, tem que concordar com o sujeito. Ele só vai ser impessoal quando estiver indicando o fenômeno da natureza. Gente, e isso cai horrores nas provas. Um monte de gente chega na hora da prova. Eu sei meus alunos... Ó, tinha um aluno lá no cursinho. Eu trouxe até essa questão aqui, se eu não me engano. Lá no cursinho. Se eu não me engano, foi o concurso da polícia aí que caiu. E aí ele chegou lá para eu corrigir a prova dele. E ele, olha só como era aquela questão. Se eu não me engano, uma banca chamada Pontua. Mais ou menos, ó, presta atenção. E ele teimando comigo que essa aqui era errada. Choveram comentários negativos no evento. Era mais ou menos isso assim a questão. Eu lembro do comentário. Aí era sobre a concordância verbal. E aí quando ele foi olhar no gabarito, ele tinha certeza que era a letra B que estava inadequada. E ele chegou para mim e falou, Lulu, eu aprendi errado com você. Ainda bota a culpa em mim. Eu mereço. Você disse que ele decorou os verbos impessoais que indicam o fenômeno da natureza. Ainda falou chover, relampaguear, trovejar, nevar, ensolarar. Querido, eu falei, mas tu faltou na aula quando eu falei que eles são impessoais quando estiverem indicando o fenômeno da natureza. Quando eles estiverem indicando no sentido figurado, meu querido, eles vão ter sujeito. Comentários, tá no plural. Choveram comentários negativos no evento. Essa chuva aqui é aquela que cai? É aquela chuva de Deus? Tem que falar assim para poder o aluno entender. Fenômeno da natureza tem que estar indicando realmente fenômeno da natureza. Agora, comentários negativos choveram no evento. Quem é que é o sujeito? Quem é que choveu no evento? Os comentários negativos. Então, comentários negativos é o sujeito. Então, o verbo chover tem que estar no plural. Porque ele não está indicando a chuva de Deus. Vamos falar assim, né? Aquela chuva normal. Está indicando comentários. Ou seja, por que fez uma analogia? Porque quando a chuva cai, cai muito, né? Então, os comentários caíram horrores igual a chuva. Então, aqui está no sentido figurado. Então, quando está no sentido figurado, meu amigo, ele concorda com o sujeito. Diferente quando eu falo assim, ó, choveu bastante ontem à noite, alagou as ruas. É a chuva de Deus ou não é? Então o verbo tem que estar no singular, porque ele é impessoal. Agora, choveram comentários negativos no evento. Comentários negativos é o sujeito. Chover aqui está no sentido figurado. E isso, pessoal, cai horrores nas provas, horrores mesmo. Porque as pessoas decoram. Não temos que decorar, temos que aprender. Olha, para ser impessoal, tem que indicar fenômeno da natureza. Vou usar um outro verbo. Lulu, mas é só o verbo chover que eu posso usar no sentido figurado? Não, querido, não, queridinha. Vamos usar o verbo trovejar. Maria trovejou de raiva ontem à noite. Quer dizer que ela berrou, que ela se estressou, que ela xingou, que ela quebrou o pau. Ou seja, porque o trovão faz barulho. Quando a pessoa está brigando, que ela está estressada, não faz barulho? Então usou-se o verbo trovejar no sentido figurado. João e Maria trovejaram de raiva ontem à noite. O verbo trovejar está no sentido fenômeno da natureza? Não. Quem é que trovejou? João e Maria. Ou seja, está no sentido de que falaram alto, que brigaram, que se estressaram. Está no sentido figurado.
Aí o que o aluno aprende? Chover, relampejar, trovejar, nevar, são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então nunca vão para o plural. Nunca vão, quando estiverem indicando o fenômeno da natureza, querido. Mas quando estiver no sentido figurado, eles têm sujeito. Quem é o sujeito aqui? Pétalas de rosa. Rosas. Então, pétalas de rosas choveram. Quem é o sujeito aqui? Comentários negativos. Então, comentários negativos choveram no evento. O verbo chover aqui não está no sentido de fenômeno da natureza. Maria e João trovejaram de raiva. Ou seja, brigaram, se estressaram. O verbo trovejar está no sentido figurado. Então isso, pessoal, cai horrores nas provas. Então não decore os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Analisem eles na oração, na tua prova, para saber se realmente eles estão indicando fenômenos da natureza. Caso não, eles vão ter sujeito. Então vamos fazer uma recapitulação aqui simplesinha. O que é que a gente viu na aula de hoje, que a gente estudou, vamos fazer. Eu sempre gosto, pessoal, funciona muito. Quando você está estudando um tema que você não domina, que você fazer um esqueletozinho, que aí depois a gente faz o esqueletozinho e depois você mesmo começa a preencher o esqueleto com seus próprios conhecimentos. Foi assim que eu fiz. Então, nós vamos colocar aqui o esqueleto da concordância verbal. Você vai assistir a aula, depois vai assistir outros vídeos, vai pesquisar e começa você mesmo a preencher. Meu amigo, aí isso é conhecimento. Porque é isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu aprendi em 2006, por aí. E nunca esqueci. Porque quando você faz o seu próprio esqueleto, aí é conhecimento. Aí, meu amigo, ninguém toma de você. Então, vamos lá. Hoje a gente estudou o quê? A concordância verbal. Então, o título do seu esqueleto, concordância verbal. Vamos tratar como se fosse o esqueleto de uma pessoa. Então, o esqueleto é da Joana, por exemplo. Vamos preencher, concordância verbal. O que eu sei da concordância verbal? O que é a concordância verbal? Primeira coisa. Pessoal, todas as vezes que vocês forem estudar um tema, foi assim que eu aprendi o português. Todas as vezes que você for estudar alguma coisa, tenta conceituar ela para você com suas próprias palavras. Tipo, leia, pega uma videoaula aqui, veja o que um falou ali e faça você mesmo o seu conceito daquilo ali para você. Porque quando você conceitua com suas próprias palavras, aí isso é conhecimento. Você se apropria daquilo ali para você replicar. Aí, meu amigo, aí é conhecimento mesmo, aí eu tenho pena de ter os concorrentes na hora da prova. Então, hoje a gente viu a concordância verbal. O que é a concordância verbal? Então, vamos fazer miudinho. Primeiro esqueleto, que é o geral. É concordância entre o verbo, porque o nome é verbal, não é sujeital não, então o verbo vem primeiro. Concordância entre o verbo e o sujeito da oração. Então, isso é a concordância verbal. É você conceituar para você mesmo. Se você for lá para a gramática, tem um monte de coisa lá. Mas isso aqui é o conceito de Lulu, que você vai replicar e preencher seu próprio esqueleto. Concordância verbal, a concordância entre o verbo e o sujeito da oração. Ou regra geral. Regra geral. Qual é a regra geral que a gente viu? O verbo concorda em pessoa e o quê? E número do sujeito. Ou seja, primeira pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número é o quê? Singular e plural. Isso aqui foi o esqueleto que eu fiz estudando e a gente está montando agora para você fazer o seu. Essa é a regra geral. O verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Não é do sujeito não, gente, é com. Essa é a regra geral. O que mais que a gente viu? A gente viu que se o sujeito, se a oração começar pelo verbo, com sujeito composto,
duas possibilidades, não foi isso que a gente viu? A gente pode colocar tanto no singular quanto no plural. Exemplo. Irei, eu e João. Exemplo. Iremos, eu e João. Por quê? O sujeito é composto, mas eu comecei pelo verbo. Então, a gramática diz que quando isso acontecer, quando eu tiver um sujeito posposto, que eu já falei para vocês que é sujeito depois do verbo, eu posso colocar o verbo no singular ou no plural. No singular, concordando com o mais próximo. Eu, irei, eu e João. O verbo concordando com eu. Iremos, eu e João, concordando com os dois sujeitos. A gente viu quando o verbo for um coletivo e a gente viu quando for os verbos impessoais. Como é que funciona? Os verbos impessoais predominam o quê? A terceira pessoa do singular, porque a terceira pessoa pode ser pessoa ou coisa, não é isso? Então, pessoal, esse é o nosso esqueletinho da aula de hoje, que a gente viu concordância verbal, que é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito da oração, que a regra geral diz que o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. E aí a gente viu os casos especiais, quando eu tenho um sujeito composto e eu começo com o verbo. Eu tenho duas possibilidades, ou eu concordo com o mais próximo, ou eu vou para o plural. Quando for coletivo, se o coletivo vier especificado, eu tenho duas possibilidades, singular ou plural. Se não vier especificado, só singular. E os verbos impessoais, que predominam exclusivamente a terceira pessoa do singular. Espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Na semana que vem a gente volta com outros conteúdos. Qualquer dúvida, tirem com a gente, estamos aí à disposição. Um beijão e como vocês viram, os carros estão só aumentando. Até semana que vem, um beijão pra vocês, viu? Tchau!